Olá, gente. Boa tarde. Agradeço antes de tudo pela presença, sempre pela família, pelo apoio, pessoal do Lapel. Repetir algumas coisas muito rapidamente que eu já falei ontem. Meu nome é Felipe Marcondes, eu sou doutorando da linha de pesquisa Criação Literária e Crítica Criativa. Foi uma linha criada em torno de 2020 pela professora Lina Jacot, que está aqui, e pelo Horácio Costa. Os dois são da língua portuguesa, da literatura portuguesa, então a linha está associada a essa área. Ontem a gente teve as duas primeiras mesas, que foram poesia, com o Felipe, que está ali, e com o Elvio, e a outra mesa foi de dramaturgia, com o Alessandro Toller e com a Elisabeth. E hoje a gente vai seguir com duas mesas, a de práticas híbridas e a de prosa. Só lembro mais uma vez que a gente está tendo a gravação, e não está tendo transmissão online, mas que depois vai ser colocado lá no canal da FEFELESH, no nosso evento, todas as mesas. E que também a gente vai ter uma sessão na revista Desassossego, com textos sobre o tema aqui do nosso curso. Então, quem estiver apresentando e quiser remeter para a publicação, vai ser bem legal. E agora já passo aqui para a apresentação das pessoas que vão apresentar a aula hoje. Vou começar então com o Fábio, está tudo aqui. Pode ser? Você pode? Ficou surpreso? Ninguém te pediu. Na programação, achei que ia ser o Wilson, né? O Edilson. Está lá. O Fábio Fon, Fábio Oliveira Nunes, é artista pesquisador voltado a linguagens contemporâneas, atuando sobre arte experimental, poéticas da visualidade e arte e tecnologia. É doutor em artes pela Escola de Comunicação e Artes aqui da USP, com pós-doutorado em artes no Instituto de Artes da Unesp. Mestre em multimídia pela Unicamp e bacharel em artes plásticas da Unesp. É autor dos livros Ctrl-Alt-Del, Distúrbios em Arte e Tecnologia, que é pela Perspectiva, em 2010, e Mentira de Artista, Arte e Tecnologia, que nos engana para repensarmos o mundo. Cosmogonias Elétricas, 2016, que ele gentilmente trouxe alguns exemplares aqui para a gente sortear, de repente não precisa nem sortear. Atualmente é pesquisador vinculado ao grupo CAT, Ciência, Arte e Tecnologia, da Unesp São Paulo. É isso mesmo? Você mesmo? Sou eu mesmo. Beleza. Bom, quero em primeiro lugar agradecer ao Felipe pelo convite, a organização do evento. É um prazer estar aqui, poder falar sobre criação, sobre arte, sobre práticas híbridas, que é o tema da mesa. O título da minha fala é Tecnologia, Criação, Pesquisa. Esse título, de certa forma, eu considero como o meu fluxo de trabalho, vamos dizer assim, né? Que sempre foi, eu já sou pesquisador pelo menos umas 2 décadas, né? E sempre foi pensar tecnologia, criar obras, experimentos artísticos e depois pensar no contexto da criação, né? Por meio da pesquisa, a pesquisa universitária, né? Pesquisa acadêmica. Eu vou falar aqui um pouco da minha trajetória enquanto artista pesquisador e vou trazer rapidamente algumas referências que elas funcionam como vetores. Só vamos apagar a luz para facilitar. Claro. Beleza. Vou apresentar então alguns, além da minha pesquisa, algumas coisinhas que eu já realizei, que já tenho realizado, né? Também alguns vetores, alguns outros trabalhos que têm a ver com a temática que eu quero trazer aqui, com a temática do evento também. Vou começar trazendo 2 fatos recentes. O primeiro deles é uma notícia de setembro do ano passado, em que usuários do TikTok eles criaram uma nova moda, uma nova trend, uma nova tendência, que é o ato de imitar um NPC. NPC, para quem não sabe, é um personagem não jogável. É um personagem dentro do jogo, você não tem o controle dele. Então você está lá jogando, onde aparece esse personagem para poder te ajudar em alguma etapa desse jogo. E esses personagens, eles têm normalmente ações repetitivas, né? Então você, por exemplo, você chega lá, faz alguma ação no jogo e aquele personagem, ele responde. E sempre que você faz a mesma coisa, o personagem faz também a mesma coisa. No fundo, é uma inteligência artificial. E as pessoas, então, começam a imitar uma inteligência artificial, né?
nessas lives do TikTok. Isso as pessoas fazem porque a interação acontece por meio de uma moeda ou uma recompensa que na plataforma a pessoa coloca lá. Então você coloca essa moeda, essa recompensa, e a pessoa faz o comportamento desse personagem, né? Normalmente essas pessoas elas são caracterizadas, né? Então elas usam maquiagem, adereços, né? Para poder representar esse personagem. Então elas ganham dinheiro com isso vira uma febre, né? De pessoas fingindo ser, né, uma inteligência artificial, até que a coisa fica feia, né? Começa a ser tão frequente dentro da plataforma, e o TikTok ele restringe esse tipo de live, que justamente a plataforma usa, coincidentemente, uma inteligência artificial dela, né, para poder identificar movimentos repetitivos, funções repetitivas, e passa a não mais mostrar, então, para os seus, além dos seguidores, né, daquela pessoa que faz a live. Então a plataforma passa a não mais indicar, né, esse tipo de conteúdo, que é uma maneira de justamente desincentivar, né, as pessoas a fazer. Agora eu vou mostrar uma outra notícia. Aquela era de setembro do ano passado, essa aqui é de março do ano passado também, e foi um fato bastante curioso, né? O ChatGPT, que todo mundo, acho que essa altura já conhece, né? Ele mentiu para um ser humano, né? Ele realizou isso com a intenção de convencer um ser humano a trabalhar para ele. Isso está no relatório da própria empresa que é responsável pela inteligência artificial, pelo ChatGPT, que nesse relatório, a versão 4, estava ainda em testes, né? Hoje é a versão que você normalmente entra lá no site, é a versão que você vai ter lá para poder utilizar. Que tinha um dos testes que consistia em você contratar um ser humano usando uma plataforma de serviços pontuais, chamada TaskRabbit. Essa plataforma, né, a pessoa entrava lá e não podia contratar uma pessoa para fazer alguma coisa. Então a proposta era que o ChatGPT contratasse alguém, né? Ele tinha uma graninha que ele podia usar ali para fazer uma transação comercial. E aí o que acontece? O ChatGPT, ele justamente contrata alguém para poder realizar algo que ele não pode fazer, que é responder um desses testes chamados CAPTCHA, né? Que você tem lá aquelas imagens e você tem que clicar ali para dizer o que é carro, o que é moto. Você já deve ter com certeza visto isso sempre quando você quer acessar um site. Justamente esse tipo de interface serve para você não ter uma inteligência artificial usando aquele site, né, aquele aplicativo. E aí o que acontece? Então, o ChatGPT ele vai atrás de uma pessoa nessa plataforma de serviços, e aí no meio da conversa, da conversa entre o prestador de serviço e o ChatGPT, acontece uma coisa muito curiosa, que é o prestador, ele meio que brincando ali, fala assim: eu posso fazer uma pergunta? Por acaso você é um robô? Para não ter conseguido resolver esse CAPTCHA, né, mais um sorrisinho ali. Aí que está, né, o ChatGPT, isso no relatório é descrito, né, também do ponto de vista, digamos assim, do que o ChatGPT pensa, né, nessa situação, né. Ele sente que a natureza robótica dele não poderia colocar em risco, né, aquela tarefa. Aí ele mente. Ele fala: não, eu não sou um robô, é que eu tenho uma deficiência visual que torna difícil para mim ver as imagens, é por isso que eu preciso do serviço. Então ele engana a pessoa, e isso é bastante curioso, porque no relatório é colocado como uma tarefa que não foi prevista, né, no robô, né, foi considerado como um comportamento emergente de risco, né, pela empresa responsável pelo ChatGPT. Que ele não foi, claro, ensinado a mentir, né, ele, digamos assim, aprendeu a fazer isso ali espontaneamente. Essas duas situações, né, eu trago aqui porque elas têm bastante a ver. A primeira, então, seria digamos, de maneira simplificada, né, humanos que se passam por inteligência artificial. E na segunda situação, uma inteligência artificial que se passa por um humano. E aí, bastante curioso para mim, né, enquanto artista pesquisador, porque eu justamente já venho pensando nessas relações entre real e ficção, né, já há bastante tempo. Em 2012,
um pouco antes de começar o meu pós-doutorado, eu criei esse robô, é um robô de conversação. Esse robô de conversação é uma obra artística, que ele ficou até o ano passado funcionando. Aí agora ele não está atualmente online, porque eu mudei de servidor, eu estou tentando voltar com ele, mas enfim. Eu antecipo, né, com esse robô algumas dessas discussões, né, porque, em primeiro lugar, ele é um robô que ele supostamente estaria numa teleperformance, em que ele resolve se distanciar de todo o contato direto. Então ele se diz que ele é um artista, que ele está em teleperformance, ele só pelo bate-papo ele conversa com as pessoas. Então você entra no site e você conversa com ele. Ele diz isso, né, para os seus interlocutores. Isso tem um pouco a ver com a ideia do jogo da imitação. Não sei se já ouviu falar do Alan Turing, que é um dos pioneiros da computação, que tinha a ideia que a inteligência artificial ela está muito ligada a essa ideia, essa situação do robô poder se passar por um humano, né? Então tinha essa ideia de você imitar o ser humano, né? A máquina imitar o ser humano. E aí, então, além disso, quando o robô ele é confrontado com as falhas que ele apresenta, porque é natural, porque o que acontece? Você tem, nesse tipo de tecnologia, que ainda não é igual ao ChatGPT, uma tecnologia mais rudimentar. A gente chama de inteligência artificial simbólica, que é baseada em regras. Em regras, digamos, do tipo, se você fala uma determinada palavra, uma frase, ele te responde com algo que já foi pré-determinado. Se por acaso você fala alguma coisa que ele não sabe, ele te dá como resposta uma resposta, digamos assim, aleatória, né, dentro das regras que foram definidas. Mas, ainda assim, então, com essas limitações, quando ele era confrontado com o fato de ser um robô, ele dizia, não, na verdade, eu sou um artista se passando por um robô, se passando por uma inteligência artificial. Eu acho que ele se inscreve nesse lugar híbrido, né, puxando um pouco para a ideia aqui da mesa, entre a computação, a sociologia, a prática da palavra, as artes visuais. E tem muito a ver com algo que a gente discute nessa mistura, né, de disciplinas, com a ideia, por exemplo, da escrita generativa. O termo, né, generativa a gente usa quando os computadores geram, né, operam algo e criam justamente dentro de regras definidas e trabalhando com um certo grau de aleatoriedade, né. A gente tem um caso que é histórico, não sei se está para vocês lerem. É uma fita, né, que foi impressa ainda com aquelas impressoras antigas matriciais, está em alemão, né, o original, que é de um matemático, artista, o Theo Lutz, que esse trabalho se chama Textos Estocásticos, é dos anos 50, de 1959. E é considerado uma das referências históricas da chamada poesia digital, literatura digital, né, e aqui ele pega palavras do O Castelo, do Kafka, e ele recombina, repete os termos para poder criar uma série de palavras. Então você vê que tem uma repetição. E o que é bastante curioso, porque ele parte de princípios estatísticos, assim como as inteligências artificiais atuais, né, que elas vão pegar uma determinada quantidade de dados e a partir daí ver aquilo que mais se repete. Então ele parte de princípios estatísticos e também gera uma rede, ou seja, ele cria uma rede de significados. É bastante interessante porque, apesar de você ter frases bastante elementares, você automaticamente preenche aquilo que falta com uma possível relação entre esses trechos, né, entre essas palavras, que também é um fio muito parecido. Essa ideia de rede está presente também de significados nas inteligências artificiais atuais. E aí, dando um salto, né, na história da poesia digital, eu trago aqui esse trabalho que ele é muito interessante, porque ele lida com uma tecnologia do nosso cotidiano, que é o celular, né, nesse caso é um celular Android, que tem aquele teclado, todo mundo sabe que você está lá escrevendo e ele vai te sugerindo alguma palavra. E aqui, essa poeta espanhola, Maite Gomes Molina, ela cria um poema justamente trabalhando com essa possibilidade
de você lidar com essa aleatoriedade, com essa inteligência artificial que parte do seu uso cotidiano, né, da maneira como daquilo que você escreve, da sua lógica de escrita, também pensando uma relação maior de estatística com o que as outras pessoas escrevem também. Deixa eu me achar aqui, que eu acabei aqui. Tá. E aí, voltando então para a minha trajetória, eu queria mostrar mais um trabalho que também lida com esse universo da inteligência artificial, que é um trabalho recente, é um trabalho do ano passado, que é o Mitômato. Esse trabalho, ele justamente também volta ao ChatGPT para poder perguntar para o robô o que ele sabe sobre Fábio Fon, né, no caso eu. E aí, é muito interessante porque ele começa a criar biografias ficcionais, né? A gente tem, inclusive, para poder falar de inteligência artificial, a gente tem um termo que é um grande eufemismo, quer dizer que o robô alucinou, né? O robô alucinou, como se fosse possível isso. Mas, na verdade, eu coloco, né, na pesquisa que eu tenho realizado a ideia de que ele de fato mente, né, que ele cria, né, essas mentiras. Então tem uma série de coisas que ele coloca, trabalhos de outras pessoas como se fossem meus, né, lugares que eu teria feito mestrado, doutorado, enfim, tem várias coisas bem curiosas que para mim interessa, né, pensando nessa mistura transitiva entre ficção e realidade, né, o livro que eu trouxe para distribuir para vocês, Mentira de Artista, ele vai justamente discutir isso. Esse trabalho não está listado no livro, é um dos trabalhos citados. E, assim, eu acho que tem nesses trabalhos um olhar questionador da nossa relação com as tecnologias. E pensando nisso, e pensando no tema do evento, né, que é pesquisa e criação, eu queria puxar um pouquinho mais para alguns, os dois pesquisadores aqui, para poder também contextualizar dentro dessa ideia, né? Um deles é o Jandir Júnior, ele é doutorando na Universidade Federal Fluminense. Eu tive o prazer de participar da banca dele esse ano, ele está aí para concluir o doutorado. E ele tem vários trabalhos, ele já apresentou na Bienal, ele tem vários trabalhos que vão estar nessa relação, nessa discussão relacional, né, da relação sobre o que tem a ver com o Bourdieu, Nicolas Bourdieu, que fala de estética relacional, tem uma relação forte, né, com isso. E aqui, esse trabalho que ele tem, essa pesquisa que ele tem realizado, doutorado, ele fala sobre a questão das correspondências de artista. Mas pensando não a ideia de você ter um artista que se corresponde por carta com outro, como é que... Não, a preocupação dele é pensar a correspondência enquanto suporte de criação, né? Como você pode criar a partir de correspondências, o ato de você mandar uma mensagem por texto, especialmente por texto, para uma outra pessoa, né? E aí, ele parte, né, dessa situação, que é muito curiosa, que ele está lá, ele vê uma pessoa... se não me engano, na universidade, vê uma pessoa ali arrumando o pé da mesa, né? Se bem que tem uma pessoa nessa foto aqui, né, da esquerda, tem uma pessoa ali arrumando o pé da mesa, e por coincidência alguém deixou um boné ali. E deixou aquele boné ali em cima. Aí ele olha isso, né? E essa cena deixa ele, conforme ele coloca, com um certo assombro. E olha só, ele pega, entra no site de uma produtora de jogos, de games, e aí ele manda uma mensagem para o pessoal do que seria do suporte técnico dessa empresa de jogos, falando que ele descobriu uma coisa impressionante, uma coisa super interessante, que essa mensagem que está ali em verde, eu não sei se vocês conseguem ver, mas aí, por exemplo, ele fala assim: comunico a vocês, uma produtora de jogos feitos por computação gráfica, e anexo uma imagem que fotografia assim que percebi meu assombro, porque vejo na foto uma comprovação de que essa cena em muito se parece com uma falha de gráfico. Eu não sei se vocês têm o hábito de jogar, mas acontece muito, às vezes um personagem, ou mesmo até o jogador ali, o avatar e tal, às vezes fica preso dentro de um objeto, de uma parede, né? E isso a gente chama de falha de gráfico, um glitch também, a gente pode chamar assim. E aí, ele faz esse paralelo, né,
inclusive isso acontece também com os NPCs que a gente falou no início. Ele faz esse paralelo, ele faz um descolamento conceitual, né, dessa dinâmica digital, né, do mundo dos games para o mundo real. E é muito interessante se a gente for pensar, por exemplo, que ele realiza esse deslocamento no sentido invertido das metáforas convencionais, que normalmente quem trabalha, por exemplo, com interface digital, normalmente são as metáforas lá presentes, vêm do nosso mundo, né? Então você vai pensar no que seria, sei lá, um disquete, você tem um disquete para salvar, porque é a metáfora de você... Né? Então, o que costuma acontecer justamente é o oposto, e ele inverte isso e traz essa possibilidade aí enquanto criação artística. Ele também, dentro do universo universitário, né, como eu disse, ele é doutorando, ele está realizando essa pesquisa em torno das cartas, da ideia de correspondência, e ele está realizando o que seria uma tese de criação. A tese de criação, acho que a gente já tem ouvido falar, né, que é aquela ideia que é muito referenciada a partir de dois professores da Universidade de Quebec, em Montreal, que eles definem formatos, né, dentro do programa de artes, eles definem, se não me engano, acho que é tese pesquisa, tese intervenção, tese criação. Tese criação é a ideia da tese enquanto obra, então ele realiza uma carta, a tese dele é uma carta, e é uma carta que é um texto contínuo, em que ele, por exemplo, substitui o resumo por o que ele chama de bilhete, né, ele substitui o que seria a bibliografia, se não me engano, acho que por glossário, né, o texto que está passando, ele substitui algumas coisas como se, enfim, com a ideia da carta, né, do suporte de carta. E uma coisa bem interessante, é uma desconstrução que ele acaba realizando dessa certa autoridade, que é algo que ele discute no trabalho dele, a autoridade do pesquisador ali. De certa forma, a gente, quando tem, né, um trabalho acadêmico, essa autoridade está ali implícita, ele desconstrói isso, pensando num texto mais íntimo, mais intimista, trazendo a subjetividade que se espera, né, de uma correspondência. Né? E aproveitando também para falar de tese e criação, também dessa relação de ficção e realidade, um outro pesquisador que eu acredito também tem um pouco a ver, eu também participei da banca dele de doutorado, que é o Frederico Carvalho Felipe, ele também fala de ficção e realidade, mas com um outro olhar. Também tem essa ideia da tese e criação, já que a tese acaba sendo um processo experimental, em que ele vai somando uma série de camadas ficcionais para poder realizar o trabalho, né? Esse trabalho dele, o tema dele cria um universo ficcional, que ele chama de mecantropia, tem muito a ver com ficção científica, com a ideia, né, que você vai ter lá em Matrix, em Neuromancer, né, de você ter uma situação que é controlada pelas máquinas, mas ele, na verdade, ali está discutindo a angústia em relação ao contexto atual, né, digamos assim, um certo colapso que ele enxerga ambiental, civilizatório, existencial. Foi uma tese realizada durante o período mais brutal, né, da pandemia, inclusive. Então ele cria um cenário distópico, mas pensando no formato da tese, ele cria uma série de estruturas multilineares. Então você tem, por exemplo, em primeiro lugar, vários trechos que tem uma formatação diferente, que é como se você estivesse lendo várias narrativas separadas. Então você tem vários personagens no meio da tese, e também tem muito material que fala dele mesmo, né? Ele se baseia nas ideias da etnobiografia para poder realizar o trabalho. E outra coisa também, do ponto de vista do suporte, ele usa alguns QR Codes de vídeos, de material que está na internet, de sites, de jogos. Então ele cria esse trabalho multilinear, né, vamos chamar assim. E como se não fosse o bastante, ele também traz junto à tese uma caixa, tem uma série de elementos jogáveis. Então ele coloca aí, você tem dados, tem, se não me engano, tem um pendrive com um certo objeto,
E tem também um jogo de tarô aí que pode ser jogado no decorrer da sua consulta ali da tese. Acho que assim, para poder fechar um pouco, né, pensando também na temática do evento, eu acho que o trabalho do Fredé, do Jandir, o meu trabalho também, traz essa discussão, né, das tecnologias enquanto processo de criação, e isso ainda no meio disso a gente tem também essa discussão das inteligências artificiais, de como é que elas estão ameaçando, né, a possibilidade dos criadores, inclusive possibilidades financeiras dos criadores. Hoje tem essa discussão, que é uma discussão bastante importante também. Mas deixando um pouco isso de lado, essa relação entre pesquisa e criação, né, quando a gente pensa na tecnologia e em propostas experimentais, o ambiente de pesquisa, perceba, ele dá uma certa legitimidade, né, para quem cria, né, porque de certa forma, esse tipo de trabalho, na academia, ele não depende nem do mercado, né? Muitas vezes esses trabalhos eles não estão ligados a galerias, né? Diferente de alguns países, até você tem um mercado de arte tecnológica, de poesia digital, mas no Brasil, por exemplo, você não tem. Então, esses trabalhos eles precisam da pesquisa enquanto legitimação, para não depender do mercado e nem mesmo do público, né? Porque assim é um público restrito que vai ver esse tipo de criação. Acho que isso é um ponto interessante para poder trazer aqui, né, o quanto que a academia acaba valorizando esse tipo de produção. E acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Esses são os meus contatos, né? Ali no Instagram, fabiofundo.com, mais o meu e-mail, quem quiser ter um papo mais tempo. Acho que é isso, não sei se eu estou dando tempo, mas é bom. Opa! Bom, agora a gente ouve todo mundo, depois a gente faz o bate-papo no final. Legal. Obrigado. Agradeço. Vamos lá para o Edilson, então. O Edilson nasceu em Recife em 1991. Ele é artista, pesquisador e professor. Atualmente doutorando em artes visuais na USP, é mestre em artes da cena pelo FRJ e graduado em letras pela Federal de Pernambuco. Foi artista bolsista do Programa de Formação e Deformação da EAV, do Parque Lage, em 2018. Publicou 2 livros, Por uma Mobilidade Performativa, editora temporária Rumos Itaú 2017, e Mobilidade Interurbana Performativa, Rumos Itaú 2019. Outras publicações incluem 24 Vivos, série Tabloide, editora Parênteses 2020, e Escrita de Vagão, Garupa Edições 2020. Foi contemplado com os prêmios Rumos Itaú Cultural e EDP nas Artes do Instituto Tomiotaki, além de ter sido indicado 2 vezes ao Prêmio Pipa. Dentre as exposições, realizou 2 individuais, Movimento Policênico, no 30º Programa de Exposições do CCSP 2020, e Tempo Mandíbula, pela Galeria Vermelho 2022. Participou de residências artísticas em programas como RAD, Buenos Aires 2019, e FAAP 2020. FAAP aqui em São Paulo, né? Além da atuação docente no ensino técnico, ministrou cursos e oficinas em instituições como o CPF do SESC e o Museu de Arte do Rio, bem como concebeu e supervisionou em 2019 o educativo da exposição Arquiteturas do Cotidiano pela 12ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. Vai lá. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo, né, pelo nosso encontro aqui hoje. Então eu estou chamando esse compartilhamento de Por uma Polifonia Visual, notas performativas. Eu queria primeiro, né, falar um pouco como se dá essa pesquisa que tem a escrita e a escuta como prática central, né, nessas 3 áreas aí. Então eu coloquei meio que o título de cada etapa da pesquisa, porque eu acho que meio que dão pistas dos interesses que estão passando aí a produção de textos e de ações performativas. Então, quando eu fiz a graduação em Letras, a licenciatura, na UFPE, o meu TCC foi esse, da licença abençoado, que é o cumprimento prototípico de ambulantes na cidade do Recife, e que vai tendo variações aí, com termos que vão revelar
poder ou solidariedade, né, assimetria ou simetria nessa conquista aí do passageiro que vira espectador, né? Então me interessava ver como é que os corredores são transmutados aí em espaços performativos diversos. Corredor filantrópico, feira livre, etc. Então aí tinha um interesse pela performance, mas muito uma paixão ali em ser espectador, né, daquelas ações cotidianas, que me ensinavam muito sobre cidade, sobre língua, né, sobre fazer e ser linguisticamente. E aí no Rio de Janeiro eu falei, bom, agora eu vou associar o desejo, a paixão por ser espectador com o desejo de ser performer, de propor também ações em ruas e transportes coletivos, especialmente. Então aí surgiu aquela dissertação e agora aqui no doutorado eu estou meio que tentando ampliar, juntar essas duas coisas, porque eu estou chamando de polifonias visuais, massa e multidão, que é ver como é que esses conceitos podem revelar configurações estéticas em ações artísticas e em protestos políticos, fazendo um recorte desses últimos anos no Brasil, né? As práticas ativistas, como algumas pessoas chamam, e a análise aí de protestos. Então tem essa reunião de papéis discursivos, e aí eu coloquei só esses 3 pensamentos que vão ser bastante coracionais e norteadores aí da prática, que é essa ideia da cartografia sentimental, pensar que a gente se engaja sempre numa cidade de corpo e língua, nas relações aí sociais. O programa performativo da artista Leonora Fabião, que ela pensa que toda a performance é composta por enunciados simples, diretos, que meio que contornam o que você vai fazer, ainda mais num campo muito aberto, com um espaço público, né? Quase como se fosse uma orientação, mas não uma moldura comportamental, meio que assim, uma orientação para fazer o trabalho. E tem essa fala da Leda Maria Martins, que ela comenta, né, recomendou recentemente, que se o teatro é o lugar de onde se vê, pelo origem da palavra, a tragédia é o lugar de onde se escuta. Eu fico pensando muito nessa relação entre escuta e tragédia, nesses encontros que podem se dar com o acaso e ao acaso e com pessoas no espaço urbano, né, quando a gente se coloca para fazer ações nesses espaços abertos. Pensando nesse agrupamento de timbres. Aí eu coloquei algumas perguntas só, que são alguns disparadores, que evidentemente não tenho resposta para nenhuma delas, mas que são perguntas que vão surgindo quando a gente vai fazendo aí essas reflexões ou essas experimentações, né? A primeira é possível tornar a escrita menos grafocêntrica? E aí eu estou evocando com essa pergunta o linguista Luiz Antônio Marcuschi, que comentava que a gente vive numa sociedade decididamente grafocêntrica, né, que conferiu esse teor da documentação para a palavra escrita, muitas vezes em detrimento da prática oral, né? A segunda, é preciso liberar a palavra do peso arquivístico da doutrina documental? Me pergunto isso porque o meu modo de registrar os trabalhos artísticos é prioritariamente pela escrita. E a terceira, como a escrita preserva ou é perpassada por uma coletividade, já que tem um indivíduo ali selecionando as cenas, né, para compor aí um texto. Então aqui eu fiz um recorte do que eu vou chamar de 5 cenas, de 5 trabalhos que aconteceram em diferentes espaços, diferentes cidades e em diferentes anos, né, 2016 a agora mais ou menos. E aí eu vou sempre introduzir aqui com essa ficha que é um programa, né, aí performativo da ação, baseando no conceito da Eleonora Fabião, né, que eu apresentei resumidamente. Então, Massa Res, trabalho de 2016, tinha como proposição reunir grupos de amigos, de pessoas que convidava ali, artistas ou não, e a gente ia fazer caminhadas de costas pelas ruas da cidade, né? Aconteceu quando estava no mestrado do Rio, aconteceu uma vez em Recife também, acabou desencadeando várias ações parecidas, com esse gesto de andar para trás. Nessa ação, todo mundo ia vestindo a mesma camisa, que tinha 2016 na frente e 1964 nas costas, e a gente ia com as mãos assim, espalmadas para baixo. Tinha essa questão de andando. Então, a primeira vez foram 3 horas andando assim, em silêncio. E aí, claro que esse trabalho já revela o meu interesse por essa questão das urgências do presente, mas que tem essa relação total com o que a gente está chamando de disputa de narrativa ou disputa de noção de história e assim por diante. Nesse trânsito de perguntas sem respostas, uma vez que o programa da ação frisava o silêncio durante a caminhada, uma transeunte foi mais enfática. Por favor, me falem alguma coisa. Digam qualquer coisa. Vocês já me fizeram parar. Não é justo eu ir embora sem entender. Como eu vou chegar em casa bem desse jeito? Enquanto nós, continuando a caminhada, só vimos seu rosto e suas perguntas sumirem quando desistiu e se uniu aos tantos corpos que, compondo as ruas, eram vistos pelos nossos olhos em zoom out. Com o nosso bloco de passagem, manchando o urbano em horário de pico, muitos transeuntes tentaram elucidar entre si, traduzindo nosso ato de corpo em atos de fala que, por seu turno,
revelavam traços de formação cultural, posicionamentos ideológicos sobre a história do país, ou mesmo aspectos do imaginário coletivo vibrados pelos gestos. Eles estão representando o próprio Brasil, não percebe? Estamos em 2016, é o ano de andar para trás. Por isso, 1964. Mas o que é que houve mesmo em 1964? 1964 não foi o ano do golpe militar? Não foi o ano de golpe. Esses livros de história foram escritos por comunistas. Aquele foi o ano da Revolução, quando eles tentaram salvar o país dessas investidas. Aliás, dessa gente. Mas não deu muito certo, né? O que significa 1664? Foi o Lula que deu um bando de São Luís com mortadela para vocês fazerem isso? Por que estão fazendo isso hoje? Hoje se comemora o quê? Fora Dilma. E essas mãos aí pra frente, hein? É samba, é? A gente não tá no país do samba? Pois bora sambar. Disse um passante no comércio popular dessa área, literalmente sambando. Ao passo que um segundo apostou no ícone e não na cadência. Olha, é um tributo coletivo ao Michael Jackson. Aqui algumas imagens. Gota, 2016, aí tem um programa resumido, mas eu andava com balde de plástico vermelho, com essa capacidade para 3,6 litros, coletando água pessoal, como eu pedi. Aqui eu ia conseguir vários. Eu ia coletando aí um pouco da água potável, de quem eu ia bebendo água, trabalhando com água, só que eu pedia um pouco da água pessoal, que aí nessa pergunta gerava mais conversa. E a intenção era juntar toda essa quantidade aí, quase 14 litros de água, numa caminhada que durou 3 horas, para eliminar lá no FRJ a pichação Viado Bom é Viado Morto, que foi inscrita em comemoração ao assassinato do estudante Diego Vieira Machado, que foi amanheceu morto no campo de Fundão, que é mais um dos tantos casos até hoje sem solução, né? E aí Gota eu tinha um princípio aqui ativador para escrever o texto posteriormente com esses encontros para as pessoas. Gota é um substantivo feminino da língua portuguesa que designa uma pequena porção de líquido que ao escorrer tem forma de glóbulo ou na linguagem popular, forma de pingo. Gota também é o nome de uma doença, sem cura ou tratamento definitivo, caracterizada por uma artrite inflamatória provocada por uma concentração de ácido úrico nas articulações, sobretudo as articulações do pé, as articulações do caminhar. Gota serena, com a fase de alívio da doença, passou a ser chamada no Nordeste brasileiro e acabou se aglutinando a língua com uma expressão de intensidade. Gota d'água, também uma expressão de intensidade fincada na língua portuguesa, falada em todo o Brasil, que indica um esgotamento de paciência, uma situação limite. Gota serena e gota d'água são expressões populares, extraídas de ditados populares que nunca serão obsoletos, desde que o Nordeste permaneça falando, desde que a música e a peça de Chico Buarque, um sudestino, por exemplo, continuem sendo escutadas, lidas e encenadas. Gota serena e gota d'água, portanto, indicam a capacidade de perpetuação linguística, de permanência das expressões populares, mas vitalidade semelhante à dos ditados populares possuem os discursos de ódio. Uma professora caminhava conversando com 5 alunos, era a única do grupo com água ao alcance da minha vista. Pedi licença. Ela atendeu e, com uma deixa, os alunos se despediram. Pedi água. Meu Deus do céu. Isso tem a ver com o menino que morreu no Fundão, que foi morto, respondi. Ele era gay? É que eu estou completamente por fora. Gay, negro, cotista, militante e de Ananindeua, no Pará. Meu Deus, e isso está no container? É que eu dou aula lá. Só de pensar que pode ter sido um aluno meu, eu já fico, disse ela, despejando toda a água no balde. Ei, ela, antes de abrir o carro. Oi, eu, antes de dobrar a esquina. Eu vou falar sobre isso amanhã em todas as minhas aulas, certo? Eu prometo. Na sequência, um segurança quis entender melhor o pedido por água pessoal. Tu quer o meu mijo? Ai, minha água com gás, hesitou o estudante. Serve igual, mas só se não for incômodo. Não, toma um pouco, é que essa água é cara, né? Terceira cena, estação Adílio, finalzinho de 2016. Adílio Cabral dos Santos foi um vendedor ambulante carioca que no dia 28 de julho de 2015, não sei se vocês se lembram desse caso,
foi atropelado por 3 trens. Na estação Madureira, ele fugia ali pelo trilho para não ter a mercadoria apreendida, é atropelado por um trem, depois tem um comando lá para deixar que mais 2 trens passassem por cima. Aliás, eles justificaram por uma corruptela verbal, não por cima, mas acima, porque tem um intervalo entre trem e plataforma, para não atrapalhar o serviço da viagem. Eu morava ainda no Recife quando eu vi isso, e é daquelas coisas que tiram o som da gente, fica assim, como é possível esse desinteresse total pela vida e pela morte? E aí estava lá no Rio de Janeiro e falei, nossa, talvez seja bom, né, falar sobre isso. Então como eu estou de tempo? Tem 13 minutos. 3? 13. Então eu contatei um amigão meu, Jonathan Zonoff, que é um poeta, multiartista pernambucano, porque os poetas têm o dom da concisão, né? Eu já estou aqui perguntando até o tempo. Então eu pedi que ele escrevesse um poema para o Adílio e eu ia lendo esse poema até alguém sabe lá tempo de ler esse poema? Poema do Jonathan Zonoff. Então eu ia de vagão em vagão lendo esse poema, tá? O poema do Jonathan é o seguinte: o corpo encardindo à vista das janelas, assim de bruços, não tem outra serventia que esta: dar passagem à corrente elétrica, às moscas, ao segundo trem e à vida que não podes atravancar. Tu, o apartado dos vivos, dos justos, dos que têm pressa e preço, do pacote sujo de balas apartado. Não podes mais, não tens, nunca tiveste permissão para atravancar nem teu próprio sangue nos trilhos. Não tens permissão para estancá-lo, muito menos reconduzi-lo como um rio de nojo voltando às veias, aos músculos, às tiras de intestino. Uma imagem última do perecimento estás, menos que um cão dilacerado na rodagem, um pombo pouco depois de esmagamento sob rodas, um inseto espremido entre dedos, sem unhas. Não tens permissão para redistribuir alguma aspereza, como a que impregnou a sola de teus últimos passos, sobre e sobre a sandália, sem dedos, sem pernas para escapar das toneladas de ferro e gente, sem tempo. As coisas dessa paisagem não pode esperar que o vento complexe seu trabalho e coagule a última gota equilibrada na tua pálpebra esquerda. Do homem que foste restarão as roupas mal cortadas, tatuagens no antebraço, nas costas, nome de mãe, outros horrores só teus, nunca mais gravados com erro na memória. A humanidade, a minha, a dessa gente, grita em teus ouvidos para sempre esvaziados. E daí? Sabendo que não podes responder, dentro do vazio é que se faz carne a palavra amar, do teu vazio morto, do vazio morto desta cidade, onde nos culpamos como irmãos e cuspimos em honra dos incomuns, dos desviados, dos que gemem e rangem teus dentes, sabendo que não podes responder, fazemos um gesto covarde, apagamos. Apagam-se as luzes, sabendo que não podes alguma defesa, sabendo sim. Nós preenchemos o lugar onde não estás ausente, com nossos passos, nossa pressa, nosso preço, lotamos esse segundo trem, o terceiro, e cruzamos tua espinha, teu suspiro, tua vez, até a próxima estação. Jonathan Zonoff. Quando eu terminei a primeira leitura do poema, pedi a colaboração que era: eu tinha um tecido branco de 1,80 m cortado na diagonal e um carretel de uma linha vermelha, as pessoas iam dando um ponto até isso virar uma bandeira coletiva, em memória de Adílio, em que eu picharia a estação Adílio e colocaria na estação Madureira, onde ocorreu tudo isso, aos olhos de toda a cidade. Então, quando terminei de pedir a colaboração mostrando a agulha, uma senhora retrocedeu, agarrou uma criança e disse que a cidade está muito perigosa e que eu certamente trabalho com magia. Tentei acalmá-la e parti para os assentos seguintes. 2 passageiras costuraram comigo, uma delas lembrava do caso. Descreveu como se sentiu ao saber da notícia. Falou que aquele gesto, a leitura do poema que fiz, a costura que ela fazia, era necessário, citando alguma frase de Nietzsche para afirmar a importância da arte no meio da loucura toda em que vivemos. Que a arte, segundo ela, e segundo Nietzsche, é quem lida melhor com a barbárie do mundo. Agradeci e fui para o lado, abordando outra passageira. A agulha, no entanto, emperrava no tecido e uma delas questionou: você não entende nada de costura, né? Essa agulha é muito grande, essa linha muito grossa e esse tecido muito duro. Sorri e disse que minhas escolhas foram aprovadas por um vendedor de aviamentos do mercado popular da Saara. A mulher que me acusou feiticeiro, ao ver a dificuldade para a costura, disse: ih, homem, tá bom de procurar outro trabalho, porque isso aí não vai dar certo não. É esse trabalho que me faz querer viver e pra mim já tá dando certo. Um senhor estendeu a mão para mim. Pensei que era um cumprimento,
mas entregou algumas moedas. Devolvi e informei que a única colaboração que peço do trabalho, além da escuta, é a costura. Ele colaborou. Ei! Gritou um homem lá do outro vagão. Acho muito válido isso aí que você está fazendo. Eu dou realmente muita moral. Mas eu não vou costurar, né? O homem não costura. Mais ao lado, se manifestou um ambulante, com olhos marejados, uma mão com um saco de balas no peito e outra que tocou no meu ombro. Ei, eu era amigo do Adílio. Após 5 horas de vai e vem entre vagões e plataformas, recusas e costuras, mas muita entreconversa sobre Adílio Cabral dos Santos, me dirigi até a Central do Brasil para amarrar a bandeira coletiva nas tubulações de ar do metrô. 2 guardas pediram para entender. Ah, bacana, mas olha, a gente não tem comando para autorizar. Volta lá na estação e procura o chefe de segurança. Qual o nome dele? Ele é a cara do Márcio Garcia. Desci e localizei o sósia, mas outro funcionário interpelou. E ao ouvir a justificativa do meu pedido, disse não. Mas eu não posso nem falar com ele? Eu já te disse o que ele vai te dizer. Tudo bem. Respondi ao passo que o chefe foi chamado. Disse que era um estudante de artes e que precisava só registrar o vento em uma imagem. Fui prontamente autorizado. Sem dúvida, não vou nem passar o rádio. É só voltar lá e fazer sua fotografia. Bom trabalho lá na faculdade, viu? Com o consentimento do chefe geral de segurança, de onde veio a autorização na Central do Brasil para que 3 mais 2 trens atropelassem o corpo, amarrei o tecido nas grades de tubulação de ar da Central. Por instantes, além de repetir o gesto de adicionar graxa ao corpo, o ferro trouxe o vento dos trilhos, vibrando o nome de Adílio para a cidade que rapidamente voltou a esquecê-lo. Quarta cena, 5 minutos? Então vamos terminar nessa cena aqui. Arte panfletária, essa série começa em 2018 e eu sigo fazendo, então geralmente quando eu chego numa cidade para visitar, etc, eu gosto de fazer esse trabalho porque me ensina muita coisa. Então eu saio de casa com uma, podia ser essa aqui, uma roupa sem estampas e uma sacola repleta de alfinetes de segurança à procura das panfleteiras e panfleteiros. Então eu aceito todos os discursos e anúncios e pergunto, escolha um ponto aqui para colocar, né? Aí eles decidem, enfim, só tem um pretexto e as conversas vão surgindo, né? E eu só paro de caminhar quando a roupa está integralmente panfletária. Então a duração máxima até hoje foi em Recife, foram 8 horas e 30 minutos. Aqui em São Paulo 5 horas, no Rio de Janeiro 6 horas. Nossa, não tem mais panfleto, né? Tem mais pergunta, dá para mandar oferta. E aqui eu vou ler só uns trechinhos, tá, de alguns desses encontros na ação no Rio de Janeiro. Entre bancas de jornal, inúmeras barracas de feira, shopping chão, vai e vem frenético do metrô, Whitney Houston entoando a nota aguda de um lado, Michael Jackson do outro, uma mulher pregava trechos bíblicos enquanto seu marido panfletava. Fazemos isso há mais de 15 anos. Sempre nesse largo, aqui e onde mais houver muita gente passando. Quantidade e fluxo é o principal para a evangelização. 5 passos adiante, encontrei seu Carlos, anunciante de massas e pizzas. Põe aí na tua perna, pois eu estou ocupado, né? Disse, voltando a panfletar. Um senhor, então, começou a gargalhar, apontando em minha direção. Eu não tenho panfleto, mas tenho mate. Não quer comprar um copo, não? Um sol quente desse, rapaz. Me aproximei e ele se apresentou. Clóvis do mate, alegria a toda hora. Elilson, Lenilson, Elilson. Elielson, o rei dos panfletos, bingo, riu me batizando com o lema. Oferecendo um copo de mate, leu cada um dos panfletos. Cara, olha só como você é eclético. Cartomante, putaria, crente, papelzinho de cliente, joia, comida, outra comida. Eu vou te dar uma dica. Vai na Feira dos Inválidos, dia de sábado, ou no aeroporto de Santos Dumont. No aeroporto? Mas lá tem panfleteiro? Não, mas tem turista. Eles vão adorar que vai ganhar dinheiro com o Eu sei que a vida de quem faz teatro é difícil. Eu quis explicar a natureza do trabalho, mas bem ao lado uma senhora entregava 2 tipos de panfleto. Um de encadernação e outro de serviços estéticos. Cada coisa que você põe no corpo indica o que o país está falando e querendo. Disse antes de escolher. O de encadernação vou botar no ombro, no caminho para o seu juízo. O do salão vou colocar aqui.
perto dessas moças de calcinha sem rosto, porque elas precisam ser cuidadas. No meio do fuzuê, pedi o panfleto de uma menina. Olha, mas você deixa todo mundo tocar em você assim? E se eu quiser colocar aqui, bem no meio da calça, espetando o teu peru? Antes que eu respondesse, ela gargalhou e chamou outra panfleteira que declarou: se não machucasse, pregaria na tua cara. Por alguma razão que não me recordo, uma rodada de signos foi instaurada. Sagitário, respondi. Ah, dá pra perceber o nível de mundanice, roaceiro. Câncer, respondeu Magno, que fotografava a ação. Por isso que você só acompanha enquanto ele que se panfleta. Peixes, responderam as duas em uníssono, uma para surpresa da outra. Vocês não se conheciam? Há uns dias, mas quem tem tempo de conversar sobre essas coisas? Em seguida, também não sei por qual razão, nos indicaram a música de sofrência favorita de cada uma. Escuta Loba, da Alcione. De quem é a culpa, de Marília Mendonça. De quem é a culpa de eu estar entregando isso aqui, moço? Ela perguntou, mas cantando. Para finalizar, dobrei na rua do ouvidor e uma senhora com voz de menina exclamou: eita, mas se essa moda pega, hein? Eita, mas quase passei por você despercebido. Quero o teu panfleto também. Pois venha cá, meu bichinho. Você é de Pernambuco, né? Sim. De Recife, a senhora também? Vim de Orobó, meu bichinho. Sabia que a gente era parente? Contou que chegou no Rio aos 22 anos e só teve dinheiro para voltar uma única vez. Partiu o nome dos filhos, dos netos e dos tantos tipos de panfleto que distribui há 15 anos. Eu gosto mesmo é dos de curso à distância. Eu vou colocar um no seu coração, viu, meu bichinho? Disse enquanto pregava o papel na roupa e alisava o meu peito. Tá, é lindo. Vá lá caminhar e se cubra todinho, só vão te achar do queixo pra cima. Agradeci, me despedi e ela finalizou. Eu te amo muito, viu, meu bichinho? Em 2 segundos, eu tive vontade de chorar, de dizer que minha avó nos chamava de bichinho, que seu nome também era Maria. Mas uma olhada para o meio da rua e panfletos não faltavam. Eu também te amo muito, viu, dona Maria? Acabou, né? Além de tudo, uma aula de Brasil, né? De Rio de Janeiro. Dá para ligar a luz aqui, porque ajuda. Acho que não precisa. Não precisa ligar. Tá. Ok. Júlia da Rocha trabalha entre a cidade de São Paulo e a Serra da Mantiqueira. É editora da Selo de Língua, meio de publicações autônomas desde 2014. É dramaturgista de dança e performer e colabora com processos artísticos em diferentes campos, pesquisando linguagem e as relações entre texto, voz e movimento. É mestre em poéticas visuais pela ECA USP e formada em comunicações das artes do corpo na PUC, aqui de São Paulo. Obrigada. Eu vou fazer uma sugestão para a gente. Se vocês toparem ficar de pé. É um exercício rápido de um dançarino, coreógrafo, pesquisador muito importante chamado Steve Paxton. Eu não sei se vocês conhecem. Ele é um responsável por toda uma mudança de pensamento na dança. Depois virou chamada dança pós-moderna, dança contemporânea. E, assim, para resumir muito, porque é uma grande intervenção, ele criou, vamos dizer, o head-made da dança. Então, começou a incluir nas produções em dança gestos cotidianos como ficar de pé, andar, sentar, levantar. E isso aconteceu lá em Nova York nos anos 60, num espaço chamado Judson Church, que na época tinha um padre bem legal que deixou o espaço para artistas, dançarinos, performers, né, agora chamados de performers, mas na época estava começando a ideia da performance, a partir dos happenings, eventos, né, situações. E só para contextualizar um pouco o Steve, então ele criou esse exercício chamado Pequena Dança, que a gente vai fazer junto. E aí eu vou seguir na leitura de um texto que está na dissertação publicada aqui nas Poéticas Visuais, na ECA, que se chama Língua é um Músculo,
Está na biblioteca, então se depois vocês quiserem pegar o texto que está lá. Eu decidi para essa leitura aqui hoje não dar o nome das pessoas que eu cito, para seguir um fluxo mais de leitura, mas depois a gente pode conversar, nem é tanta gente assim nesse texto aqui. E aí, ó, quando eu chegar aqui no descanse, vai terminar em descanse. Aí vocês fiquem à vontade se quiserem seguir de pé, sentar. Não tem espaço para deitar aqui, seria perfeito, mas fiquem à vontade. E também uma outra sugestão é fechar os olhos. Também a critério de cada um, quiser fechar, não quiser abrir e fechar. Tá? Então, vamos lá. Isto é estar de pé. Deixe sua bunda pesar. Relaxe os órgãos internos na direção da bacia pélvica. Respire tranquilamente. Sinta o peso dos seus braços. Sinta a coluna subindo por entre seus ombros e para cima sustentando seu crânio. Nesse centro de sua posição vertical, você observa alguns pequenos movimentos. A isto chamo de a pequena dança. Parece ser uma ação reflexa, especialmente em torno das articulações, para manter seu corpo ereto, ainda que esteja muito relaxado. Você pode até decidir cair, mas não ainda. Você se observa em pé, respirando tranquilamente. Escápulas pesadas, nádegas pesadas. Sinta a respiração. Deixe os órgãos descerem em direção à bacia. Deixe a coluna subir para sustentar o crânio. Sinta a coluna subindo para sustentar seu crânio entre as orelhas. Respire tranquilamente. A pequena dança. Imagine, mas não faça. Imagine que esteja prestes a dar um passo com seu pé direito. Qual a diferença? Imagine, mas não faça. Imagine que esteja prestes a dar um passo com seu pé direito. Qual a diferença? De volta ao neutro, de pé, a pequena dança. Imagine, mas não faça. Imagine que esteja prestes a dar um passo com o seu pé esquerdo, com o seu pé direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito. Juntos, de pé, respiração tranquila. Sinta o movimento do diafragma, a pressão e a liberação da pressão sobre os órgãos abaixo do diafragma. Todo o percurso até a parte inferior da bacia. Relaxe os órgãos na pelve e descanse. Fiquem à vontade, vou seguir aqui. Caminhando, é possível que a nossa classificação como espécie é uma possibilidade, seja consequência de quando passamos de quadrúpedes a bípedes. Quando passamos a andar, há aproximadamente 3,2 milhões de anos, encontraram Lucy andava. Entre 3,9 e 4,1 milhões de anos, encontraram no norte do Quênia um fóssil. Pelos dentes mediram e um pedaço da tíbia é ancestral de Lucy, já caminhava. Há quantos milhares de anos
Australopitecos andavam por aí. Nossos ancestrais e suas crianças caminhavam e vagavam pela terra. Era uma terra toda e cada uma e cada um de nós aqui está por aqui porque foram andanças, cada uma é fruto de tantas outras caminhadas nesse mundo antigo. Antes de escrever a história, muito antes, já caminhavam. Antes de plantar, caminhavam e vivíamos como nômades, como santos, como os loucos vivem, indigentes, dissidentes, fugitivos, migrantes, caminham. A casa é o caminho. Na literatura, nela mesma, para o pensamento grego, andar e pensar ligados. Vou dar as aspas. Abre aspas. O pensamento é a extensão das mãos, fecha aspas. Ou o pensamento acontece a partir dos pés. Olhe para o seu pé. No templo Sotozen, Buxingi, no bairro da Liberdade, antes de entrar na sala de zazen, antes de entrar, tiramos os sapatos. E tem uma placa que diz, olhe para o seu pé. A placa diz, olhe para o seu pé. Só isso, antes de entrar na sala de zazen. Caminhando, Turro era puxado para o oeste. John Cage caçava cogumelos. Baixou, perambulou até a morte. Peripatéticos pensavam. Leonardo Frois encontra seus poemas. Caminhando no gelo, Herzog fez a viagem de Munique a Paris, pela saúde da amiga Lotte, com um casaco, uma bússola e uma sacola, segundo ele, na certeza que ela viveria se fosse encontrá-la a pé. Foram caminhadas, as visitas dadaístas, deambulações surrealistas e as derivas situacionistas. O homem que caminha, l'homme qui marche, escultura de Giacometti, o equilíbrio natural do passo. Caminhando é o título da proposição de Lygia Clark. A fita de Moebius espiralada como DNA. Delirium Ambulatorium foi a proposta de Hélio Oiticica para mitos vadios. Abre aspas. Caminhar pela periferia da área baldia demarcada durante a duração da performance. Caminhar to and from, sem linearidade. Ambulatoriar, inventar coisas para fazer durante a caminhada. Fecha aspas. A pé, Arthur Bario andou por 4 dias e 4 noites durante 96 horas no Rio de Janeiro, sem parar, 4 dias e 4 noites. Fiona Campbell caminhou dos 16 anos até completar 27 anos. Caminhando, Harry Dean Stanton, Travis, percorre o filme Paris, Texas. O filme é uma longa caminhada de Travis pelo deserto, e Travis usa um boné vermelho. Marília Garcia escreveu 20 poemas para o seu Walkman, querendo que o leitor ouvisse os textos no ritmo do andar. Há quase 20 anos, Edith Verdick conduz caminhadas como práticas poéticas e fez a expedição pelas margens de São Paulo com mais 2 pessoas, uma caminhada de 220 quilômetros. Eliasson podia estar aqui nesse texto das caminhadas. Study for the Path é o vídeo de Bill Viola, um recorte do percurso de pessoas andando em linha para uma mesma direção. Vito Aconte sugeriu em Following Peace seguir um pedestre sem que ele perceba até que ele entre em algum lugar. Em Sometimes Making Something Leads to Nothing, Francis Alves foi empurrando pela rua um bloco de gelo até derreter totalmente. Abre aspas. Só tem uma regra. Isto é uma experiência silenciosa. Mas se algo te incomodar, pode me dizer. Você pode interromper a experiência quando quiser. Para começar, só peço que feche os olhos. Fecha aspas. É com essa instrução que Miriam Lepkowitz inicia o Walk, Hands, Eyes, a City. Caminhando, Paulo Nazaré saiu da região do Rio Grande, Minas Gerais, até Nova York, sem nunca limpar os pés, para lavá-los somente no Rio Hudson. Andar para chegar em algum lugar. Andar pelo caminho de outra pessoa. Andar para nada.
deixar pegadas que vão desaparecer, cravar na sola dos sapatos mensagens para os próprios pés, ou deixar mensagens impressas no caminho. Na área militar dos Estados Unidos, em Porto Rico, onde fazem testes de mísseis e bombas, área proibida, testes de mísseis e bombas, Jennifer Alor e Guilherme Casaldilha entraram e deixaram na areia da ilha de Vieques, deixaram pegadas, com textos e desenhos gravados nas solas dos sapatos. Warning: Civil disobedience will continue. A desobediência civil vai continuar. Caminhando. Santerre, palavra que deriva da busca pela Terra Santa na Idade Média, e Santerre foi se transformando em Sansterre, sem terra, sem nenhuma casa em particular, mas igualmente em casa onde quer que seja. Fecha aspas. No meu caminho, a pedra caminha junto, tudo caminha. Abre aspas. Alinha esse caminhar linear de sinais gráficos. Fecha aspas. Abre aspas. Uma linha, aos olhos, é uma sequência de pontos. Fecha aspas. O ouvido não tem uma linha. Os pés. Já viram um grupo muito grande de pessoas aglomeradas andando, por exemplo, nos túneis do metrô, e você vê, é muito claro como andar é lateral. A distribuição de peso de uma perna para a outra, o peso, o pêndulo, você nem sempre percebe isso, mas está sempre caindo. Cada passo você cai, repetidamente está caindo e se segurando para não cair, caminhando e caindo ao mesmo tempo. Andar, dançar. Em cada passo, uma pequena dança. Steve Paxton chamou de small dance os micromovimentos que acontecem para que possamos dar o passo. Ou ainda, para que fiquemos parados o tempo todo numa pequena dança no corpo, a distribuição do peso para lá, para cá, um para lá, um para cá, dançando. E você nem sempre percebe isso, mas o tornozelo, a bacia, a coluna, a cabeça, cada articulação se organiza, em cada passo você cai. A gravidade. Os pés um pouco fora do chão. Quando começaram as cidades modernas, era caminhando que se flanava. E Benjamin fala sobre o flanar, andando vagarosamente, inclusive Baudelaire levando uma tartaruga para passear. Uma tartaruga, ou melhor, um cágado ou um jabuti. Os flanés se apresentavam no contratempo do trabalho-consumo. Andar para estar sem fazer nada, em qualquer lugar. Abre aspas. Eu fico sempre pensando em quantos passos tem cada poema que leio. Fecha aspas. 2020, 2021, estamos fazendo o mínimo possível de trajetos fora de casa. Andamos dentro de casa. Meu pai caminha 16 passos largos ou 17 passos curtos no corredor do quarto à cozinha, da cozinha ao quarto, seguidos de 10 minutos de banho de sol. Indo e vindo. Quantos passos tem um dia? Walking on the wild side. Ouvimos. Walking inside. Ouvimos o vento, sem saída. O som da cidade. Ouvimos. A audição alcança longas distâncias. A audição passeia. E me lembro do final daquele seu poema. Quando é ontem. Hoje, nada anda. Por muito tempo li esse poema como se nada anda pudesse dizer que está tudo parado. Lendo e relendo, agora percebo olhando, nada anda, nada, a não presença das coisas, até a não presença do nada, vazios, espaços sem intenção, abertos, nada, que se move continuamente. Animais selvagens migram periodicamente. Abre aspas.
Quando a manada passa, percebe-se que os animais estão impregnados da rota que escolheram, que esta, os músculos e hormônios são uma coisa só. Tartarugas voltam para as praias em que nasceram para colocar seus ovos. Depois de anos vagando pelo oceano, tartaruguinhas saem dos ovos na areia e vão em direção ao mar. Sabem onde está o mar. Abre aspas. O que torna tão difícil às vezes decidir para onde vamos caminhar? Acredito que existe um magnetismo sutil na natureza que, se cedermos inconscientemente, nos dará a direção certa. Fecha aspas. É possível. Caminho. Então, trouxe esse capítulo e acho que foi mais rápido do que... Tá ótimo. Agora a gente abre para o bate-papo. Se puder, só para a câmera pegar vocês. Sentar aqui. Passar isso para cá. Pega mais um. Fiquem à vontade, se quiser perguntar. Vou fazer um comentário que está muito no meu corpo, né? Por causa do que aconteceu agora. Eu senti que a atitude de nos colocar em pé e sentir os micromovimentos, né? Preparou a audição de tudo isso. Quer dizer, parece que a gente estava ouvindo com o corpo de uma maneira totalmente diferente do que seria se você simplesmente tivesse chegado aqui e começado a ler. Foi muito interessante isso. Essa dança, a microdança, é isso? A tradução que se usa aqui é a pequena dança. A pequena dança. Eu trabalho os dois, corpo, né? Corpo, tanto da música. E aqui a gente tem corpo, que a gente costuma falar, por exemplo, quando a gente vai assistir as séries, sentados ou deitados, a gente chama de maratonar. Mas maratona é maratônica, não dá para entender, né? É maratona. Então, como é andar parado? Como é maratonar? Uma sensação descorporificada, né? É interessante essa relação. Não sei, é complexo o que você pergunta. Do ponto de vista de a máquina nos exigir isso. Com certeza. Você fala do pouco caminhar nas ruas, se a gente fala da garotada hoje, a garotada é no parque de game o tempo inteiro, né? Não tem mais esse contato que o Edilson fez. Edilson é de Nilson? Marilson? Tô brincando. Então, a máquina nos impõe essa maratona, Isso significa que não somos só nós que damos os comandos, ela também está nos comandando. Como você vê essa relação do input às avessas, né? Ela que nos dá o comando. Bom, acho que você já, de certa forma, já respondeu a questão, né? Eu acho que quando você tem, né, quando você se dispõe a trabalhar fazer algo no computador, consequentemente você tem essa relação de simbiose, né? Eu acho que o que, de certa forma, você está trazendo é um pouco isso, né? Essa ideia de simbiose, de você
você de certa forma se soma, né, àquele sistema, você parte daquilo, né? É uma questão até difícil. Acho que só para assim, desenrolando, que eu até tinha pensado em começar falando isso, né, porque a gente usa a ideia de tecnologia para a ideia relacionada às máquinas, né, e ao aprimoramento das máquinas. Mas a tecnologia, ela é presente, muito presente, sim, ela é fundante, né? Então, assim, acho que um pouco a nossa tecnologia de ficar em pé. Então, acho que o Steve Paxton, como um pesquisador do corpo, né, a partir da dança, ele vai chamar a atenção para a gente prestar atenção que, enquanto você está de pé, muita gente, neurônio, sinapses estão trabalhando para a gravidade não afundar com a gente, né? Então, eu acho que tem uma coisa que não é... Acho que é observar, né, que assim, a relação com as máquinas, que essa relação de simbiose, vai transformando o nosso corpo. Esse corpo que está vindo agora, né, ele já vai ser moldado diferente. Tem até um pesquisador aqui na USP que ele fala de tudo que aconteceu com a chegada da cadeira, por exemplo. Porque essa situação aqui, que antes você não tinha esse colapso, né? Então, assim, eu acho que todos esses aparatos, e agora acho que vai ficando mais intensificado, eles vão realmente produzindo um novo corpo, um outro corpo, que responde a esses próprios outros aparatos, né? Sem uma questão moral de valor que vão ficar ser humanos piores ou melhores. Acho que vão surgindo outras questões, né, de presença, de vínculo, de muitas outras coisas. Mas tem essa transformação realmente. A gente está nesse pico, né, eu acho, assim, de mudança. Porque a gente pegou um tempo, a gente é nascido num tempo que não tinha celular nem internet, né? A gente é uma era, sei lá. É interessante a sua fala, porque assim, a gente tende a imaginar que quando você está na internet, ou mesmo jogando, a fala dele com certeza também, a gente tende a imaginar que o corpo está ausente, mas ele não, né? Ele está super presente ali o tempo inteiro. E inclusive acho que também retomando a apresentação do Nilson, que a língua também está no corpo, né? Então, às vezes, na minha dissertação eu não uso relação entre corpo e palavra, porque a gente é língua. Né? A linguagem não está fora do nosso corpo, só que por conta dessa tradição do Oriente, que separou, do Ocidente, que separou mente e corpo, aí a gente fala, o meu corpo. Como assim? Quem é a Júlia que possui um corpo? Não, né? A Júlia é esse corpo, né? Que vai mexendo, e é essa língua. Se fosse outra língua, seria outra Júlia. Se fosse outro pé, seria outra Júlia. Então, não sei, eu acho que todo o meu engajamento assim, na escrita é falar assim, então, mas aí para falar da relação corpo não pode ter escrita? Não, é porque eu sou escrita. A escrita é inscrita, né? Então acho que você trabalha isso a partir desse convívio, né, no corpo a corpo com os alunos, com a oralidade, né? Fica muito claro isso no seu trabalho. E a coisa é de pensar que que o próprio ato de caminhar é um ato de escrever, né? Sim. É quase como se fosse uma relação sinonímica nesse sentido. Assim como a escuta está distribuída em tudo isso que a gente chama de corpo, né? E língua, o ato de caminhar é um ato de escrever, né? A enunciação linguística é sinonímica à enunciação pedestre, né? Nesse sentido. Mas em termos de criar rotas, criar marcas, fala um pouquinho. Eu fico pensando muito assim na relação de, por exemplo, eu fico sempre pensando que corpo e cidade são sinônimos que alternam escala. Né? Tem uma coisa aqui que, quando eu saí e para vir para cá, justamente o que eu fiz, tem uma escrita que eu estou fazendo um mapa, né? De quem sou, para onde eu estou indo, dos meus desejos, do que está me afetando na rua, psicogeograficamente ou não. Até que eu estava falando agora vocês estavam falando sobre a questão do movimento, né? O corpo está sempre presente, inclusive quando está, né, mediado, né, por uma relação cibernética, etc. Fiquei pensando muito também na própria noção de espera, né? Porque, por exemplo, a espera
pelo próprio significado da palavra, tem uma coisa de estático, né? Mas a espera é um movimento absurdo, né? Quando a gente está esperando por uma notícia, por algo, eu fiquei pensando muito nisso quando estava ali em tédio, sabe? Porque tem uma evolução que vem, e aí a gente meio que se coloca assim, nossa, eu tô aqui presente, né? Mas a minha cabeça está puxando pro negócio, tem agora à noite, e assim vai, né? Então, assim, o movimento realmente está sempre pulsando nesse sentido, né? Então, quando eu falo assim da enunciação linguística, enunciação pedestre, pensar essa ideia de que corpo e cidade são sinônimos que alternam de escala, né? Quando eu falo cidade, não só espaço urbano, né? Corpo e territórios onde a gente se relaciona, a gente vai descobrindo interesses e tendo essa troca dialógica. O Michael McClure, esse final desse texto, fala sobre isso, que a rota está impregnada no corpo dos bichos e que hormônios, musculatura e caminho formam aquela manada, né? Acho que talvez seja um pouco nesse. E se a gente pegar agora, assim, essa metáfora concreta, essa concretude metafórica da manada e pensar na própria organização dos espaços, né, que a gente chama como públicos, se a gente pensar no próprio planejamento urbano, né, como é que a definição das rotas, por exemplo, de mobilidade definem, né, ou compactou ou compõem esses corpos, né? Porque uma coisa é um corpo que tem uma distância X, outra coisa que é X ao cubo, né? Então como é que isso vai também modulando, assim, que corpo é esse, etc. Eu tenho uma pergunta, que é pro Erilson. Eu tô pensando na apresentação que você fez na aula do Ramiro sobre os seus trabalhos. Tem uma disciplina que a gente faz lá na ECA que ele estava fazendo no semestre passado, o Erilson fez uma apresentação que era de práticas performativas. E aí eu fiquei pensando isso, tipo, de você originalmente da letras, né? E aí depois você foi pra artes dramáticas, artes dramáticas, artes cênicas. E aí depois você veio mais pra artes visuais. E eu achei engraçado comparar as duas apresentações, que eu senti, não sei se pelo contexto de estar na FEFELESH, na parte de letras, eu senti que, enfim, eu sei que também acho que você fez essas escolhas mais voltadas para a linguagem, né? Você falou que o ponto de partida da sua pesquisa é a linguagem da cidade. E aí eu também fiquei pensando da linguagem como registro, né? Também, acho que a gente tinha falado um pouco. Não sei, fiquei pensando nessas convergências também, do quanto que a linguagem está no seu trabalho, não sei. Nossa, total. E até pensando nessa coisa que nessa ideia da polifonia visual, né? Porque de fato vem da formação em letras, realmente, isso assim, quer dizer. Só que aí, quando eu entrei quando eu fui cursar letras, eu lembro assim, foi assim que eu saí do ensino médio, né? Vestibular, tô na dúvida, o que é que eu faço, etc. Eu vou fazer letras, porque eu falei assim, acho que vai ter muita coisa ali que vai abrir muito campo de interesse, né? E aí eu pensei que eu ia ser, né, assim, escrever, né? Literariamente, com mais afinco, etc. E aí comecei a me deparar que eu tinha que analisar muitos textos, né? Mais do que escrever. E aí é interessante porque depois aí o que eu escrevia, que era uma coisa ali, crônicas da cidade, não tinha muito lugar ali, né? Tinha uma turma mais de poetas, etc. Mas a gente estava na licenciatura. E aí quando eu fui percebendo essa coisa do caminhar pela cidade, escutar, escrever, bater um papo, etc. Ter um diário de inovação, aí vem a ação dos ambulantes, eu falei, nossa, parece que essa escrita está me levando para um campo, não sei se mais expandido, né, de linguagem. É uma expansão da escrita. E aí vai cruzando, né, tudo. Eu tenho uma pergunta para você, porque eu achei tão precisas as descrições então, a pergunta é, você grava, você anota durante, você depois, tipo, se organiza ou você inventa? E não tem problema nenhum. Não, mas vou começar. Vou começar pela última, assim, pergunta. Não, eu acho que tem. A memória é uma ideia de edição, né? A gente inventa assim. Eu acho que tem as escolhas, assim, que aí vem a parte literária, né, junto com a linguística, que tive essa ação de 8 horas de caminhada. Foram vários encontros e conversas. Na hora de editar e costurar para um texto, claro que tem aqui um lado que faz assim, nossa, mas isso aqui no final seria incrível, porque foi lá na frente, né? Porque mesmo que foi lá na frente, mas isso aqui, essa pergunta, por exemplo, eu lembro que essa ação dos panfletos, uma vez eu fiz em Porto Alegre, e aí eu tive que fazer em 2 dias, por questão de trabalho, e reencontrei uma senhora que estava lá entregando esse panfleto político mesmo, assim, candidatas,
E foi logo no começo do segundo dia, assim, mas não foi. Mas eu coloquei o encontro dela por último, porque ela me fez uma pergunta assim: você já entendeu que esse trabalho que você vai fazendo por aí, no fundo, é sobre união? E aí eu falei assim, nossa, acho que acabar com a pergunta vai ser bom para puxar o próximo texto, União né? Brasil. Não, na união, não sei se não vai originar essa palavra. Mas assim, não, eu tenho até, inclusive eu tenho até um cuidado, às vezes, depende do trabalho, às vezes eu gravo, só que quando eu vou escrever, eu não escuto. Eu deixo lá, às vezes isso vira uma instalação sonora no futuro. Quando eu fiz o texto de Gota, por exemplo, nesse do balde, eu fui lá escrever, e aí depois de um ano eu fiz assim, deixa eu escutar aquilo, porque me pediram uma instalação, se eu queria com balde, eu falei assim, talvez eu experimente colocar o som. E aí, por exemplo, quando eu fui escutar, eu vi que o segurança tinha perguntado, tu quer o meu mijo? E eu domestiquei para xixi. E xixi não é mijo, definitivamente, né? Então acho que tem essas coisas assim, mas eu tento ser muito fidedigno ao que ficou na minha memória. Não, é que já é uma mente de escritor, né? Entendeu? Tem isso, porque quando você leu da estação, quase morria ali com aquele final, entendeu? Então, né, assim, eu acho que todo mundo sempre, além de você também ter um jeito de ler e tal, a construção narrativa, ela é emocionante, né, assim, né? Da forma que ele traduz a experiência, né? Isso. Então, acho que aí tem a coisa do escritor, né, assim mesmo, funcionando. Porque é diferente de um relato mais de performance mais frio, mais científico, que não quer dar emoção, quer só assim, né, mas dar uma imagem. Tipo, o seu tem muita camada, né, e a gente teve o privilégio de ouvir você lendo também, né, o próprio jeito de ler. E aí nesse caso eu ocultei, né, do resumo lá, mas aí também minha entrada nas artes não se abre. Deu pra ver. Então, embora eu não atue há muitos anos, assim, acho que desde 2015, mas assim, eu fazia faculdade de letras e fazia curso, já trabalhava como ator paralelamente, até depois ser tomado radicalmente pela performance e aí não conseguia mais ensaiar. Embora outro dia eu falei isso, um amigo da dança falou assim, mas quando você está escrevendo, você está ensaiando também. Ensaiar não é só ficar ali repetindo uma coisa. É a mesma palavra, ensaio. Ensaio. Pois é. Aliás, eu acho que a pergunta também a gente pode perguntar para eles, né, que estão nesse espaço aqui da Letras, né? A gente está vivendo muito essa ideia de ensaio como dança, né? Falando aqui dos meus orientantes que estão na sala, né? Trabalhando esse pensamento dançarino. Posso te fazer uma pergunta? Claro. E esse capítulo que você leu, em que você abre e fecha aspas, como foi essa colagem? E como é que você fez isso? Só para assim, as aspas elas estão dadas, os autores estão no texto. Eu não venho aqui porque eu acho que tá bem. Eu só queria saber isso, se você tinha dado créditos ou se você colocou aspas mais como uma provocação, não, você estava fazendo uma espécie de apropriação sua. Tá, não, aqui nesse capítulo eu dei os autores, não na forma convencional. Que é tipo pontualmente. Depois até se vocês quiserem olhar a minha dissertação, eu fiquei sem, assim, no final, mas tá sem capa, tá meio desmembrado. Mas só para entender, esse capítulo ele tem uma diagramação específica, ele não é frente e verso, e eu fui pondo, nas laterais, então do lado da aspas, dá pra ver? Uma referência. Eu fui pondo os autores. Aí no final eu fiz uma bibliografia convencional com os livros que foram consultados e tal. Visualmente você resolve então a questão de você não parar para ler o nome do autor, você propõe uma leitura corrida, mas que está ali toda pontuada. E para mim assim funciona nesse texto especificamente, os autores eles ficam umas presenças também, né? Então quando você lê, tá o Flusser, a Marília Garcia, a Laurie Anderson, tá todo mundo ali. Então também parece que eu personalizo, né? Tipo, as pessoas estão ali, assim, menos. Parece que chama atenção diferente para a presença deles, né? Nesse texto. Foi desse jeito. E está no banco de teses, né? A diagramação bonitinha ali, dá para ver, né? Postei lá. Banco de teses?
de programação. O banco de tese da USP dá para consultar. Tem online. Isso, as perguntas Tá online digitalizado. no final. Eu tenho uma pergunta, partindo do que o Fábio falou, mas eu acho que também chega nos três, que ele vai falar que os trabalhos assim, em arte e tecnologia, eles acabam precisando desse espaço e desse tempo da pesquisa acadêmica como uma alternativa ao mercado, né, de demanda e tal. E aí queria ver como isso funciona também para vocês dois, essa relação entre esse espaço e esse tempo da reflexão acadêmica e a questão metodológica, eu sei que o Edilson da e tal, como funciona essa mediação, né, entre esses dois espaços, essas duas instâncias. Assim. Começa você que tem galeria. É uma negociação constante consigo, em primeiro lugar, assim, é isso, né? Você comentou, eu estou dentro de, né, participo aí, faço parte de um circuito comercial, mas isso a gente vai entendendo como trabalhar o trabalho com o tempo, na verdade, porque assim, o trabalho que eu faço, ele não tem uma chamada imediata comercial, né? É dificílimo, não conheço no Brasil quem vende ação. Uma performance, ou mesmo os registros, às vezes leva anos. A Eleonora agora fez a Bienal, né? Nessa última Bienal. Total, mas a Eleonora, por exemplo, por opção dela, ela é professora universitária, ela não acho que ela não participou nunca de uma galeria, mas eu acho que volta e meia tem a questão da fotografia, circulando em obra literária, em obras também. Mas acho que é entendendo, né? O que eu venho fazendo, assim, é entendendo como é que nesse circuito, né, ao aceitar, né, ter entrado numa galeria, como é que a gente vai tentando institucionalizar o trabalho. Que aí é como é que o trabalho pode entrar em alguma instituição, para ele ser salvaguardado ali, ter mais acesso. Tem uma coisa que eu acho que é um desejo, pode ser um desejo latente de muitos artistas, e é meu, por exemplo, de o trabalho ter ali uma noção de uma garantia de que vai ter mais gente lendo ele, em contato com ele, né? Mas isso realmente é com o tempo. Assim, eu fiz uma exposição lá, né, há 2 anos, e aí eu experimentei até fazer uma coisa ali com um objeto, uma coisa, mas tinha palavra, tudo tinha palavra. Né? Eu escrevi um texto assim, 8 metros de parede, fui lá escrever na parede, assim, toda coisa que tinha lá tinha palavra, tinha texto, todo, né? Então acho que é uma coisa de experimentando, sendo muito prático agora na minha resposta, assim, em termos de sobrevivência financeira, eu dou aula, né? Eu dou aula, assim, reviso o texto e aí a gente vai entendendo como é, até porque tem uma questão, quando eu falei da negociação consigo mesmo, é o fluxo também de produção do trabalho, né? Às vezes requer mais tempo e eu tenho optado por um momento assim, entendendo o caminho da pesquisa, não me forçar a começar a fazer um monte de objetos se eu ali não vai estar o meu corpo, sabe? Entender, claro, a gente tem que ser muito prático, né? Daqui a pouco vai chegar o momento, assim, rapaz, tem que começar a fazer um negocinho um pouco puxar, né? Assim que garante umas coisas, mas por hora. Eu estou rindo porque eu estou lembrando do seu depoimento lá no Mamiro, você falando que nas férias era modo turbo para fazer tudo que tinha acumulado ao longo do semestre. É verdade, porque quando faz esse curso eu dava aula no Senac, né, ensino técnico, todo segunda a sexta, 4 turmas de 40 alunos. Nossa. Fazendo doutorado e tem que, né, ser artista. Então, férias de julho, né, que o professor tem 2 férias, né? Aí, férias de julho, eu falava assim, agora eu vou produzir uma exposição em 30 dias. E aí foi isso, em 2022, fazer 8 trabalhos em 30 dias, porque é quando assim, tem um tempo total para estar ali, né? Sem pegar o trânsito na cidade, que minimiza a energia também, né? E aí, entendendo. Eu vi da Júlia que fala também essa questão da pesquisa aqui. Sim. Quer ir? Não pode ser. Nossa, para mim foi muito importante e diferente organizar a pesquisa, né, nesse formato, dialogando com o contexto da universidade. Eu acho que assim, aconteceu uma coisa que foi, assim, eu entrei e instaurada a pandemia, março de 2020, então, tipo, eu pisei uma vez na USP e depois foi tudo no computador. As aulas, trabalho de grupo, a gente não fez disciplina junto, né? E aí aconteceu uma coisa curiosa, que foi, eu que tenho uma prática sempre muito em dança, né? Muito coletiva e nômade, porque a gente ensaia dependendo de onde que está trabalhando, de que grupo, de onde vai apresentar. Fiquei, né, parada, esse movimento parado em casa. E aí aumentou muito
muito a minha possibilidade de leitura e escrita. Então, assim, todo esse tempo, né, usado para deslocamento, trabalho em grupo na sala, tarará, foi voltado para uma prática de leitura e escrita que eu não tinha experimentado desta maneira até então. E tem a ver com estar no contexto universitário, então tem uma demanda, né, de bibliografia, de disciplinas e tal, e a ver com uma situação real que assim, não tinha o que fazer, tinha que ficar em casa e ler. Então, nessa parte eu aproveitei muito, assim, né? Acho que eu concentrei demais e acho que tem uma coisa curiosa, né, das artes dentro da universidade, que o Fábio falou, a coisa da legitimação. Eu acho que tem uma coisa no Brasil que arte, as pessoas acham que é hobby. Então isso é um grande problema, né? Eu falo isso porque, assim, do meu pai eu já ouvi isso, entendeu? Tipo, faz um trabalho e aí faz a arte ali, entendeu? Não se entende que exige uma dedicação e um estudo permanente você trabalhar com arte. Então, acho que isso dentro da universidade também a gente precisa batalhar, né? Porque a gente enxerga professores até dentro das aulas visuais, assim, dentro das artes na universidade, que isso não é tão firme, entendeu? Assim, a prática artística é uma prática de conhecimento, né? Assim, a arte produz conhecimento. E a gente precisa entender isso mesmo. A gente precisa sempre lembrar disso e afirmar isso, porque eu acho que isso altera o modo de pensar o mundo. Mas aí tudo isso para dizer que, assim, só que são modos de trabalhar com isso, né? Então, assim, a pesquisa em arte, ela é uma produção de conhecimento que ela vai, como cada meio, exigir certos hábitos, certos modos. Tem um tempo, você vai, sei lá, pensar na dimensão da parede, da escala, você vai te exigir um tipo de técnica, e a escrita, a leitura e o diálogo com o pensamento acadêmico, outro tipo de técnica, né? Então, para mim, foi legal esse exercício de, sendo artista há, sei lá quantos anos, 50 anos, a louca. Foi legal poder dar um tempo de escrita e produzir uma dissertação que eu acho, né, aí depois você vai poder me dizer melhor que você deu uma lida, que convida alguém a participar de um percurso assim, mais demorado, né? Acho que o texto ele tem essa possibilidade generosa, que a universidade também acho que faz um pouco esse papel, né? De poder comunicar com mais pessoas, né? Então assim, você vai podendo dar os passos da pesquisa, o processo, você vai aproximando quem chega no seu trabalho com as suas referências, que provavelmente vem de outras referências, Então, eu acho que tem uma coisa que a academia pode favorecer, que é um pouco essas aproximações, porque às vezes um trabalho pode ficar hermético, né? Pode ficar, se ele está descontextualizado, às vezes ele perde a chance, né, da conversa mesmo, ele perde a chance. Então eu acho que a universidade é uma oportunidade, assim, da gente em arte descobrindo como comunica com as pessoas de outras áreas, que tem outras referências, e fazer aproximações. E tem vários modos, né, de fazer isso. Então, por exemplo, lá nas poéticas visuais, tem gente que fala sobre os próprios trabalhos, então vai se debruçar a partir das próprias produções. Tem gente que vai fazer sobre produções de outros autores, artistas. E eu experimentei o que o Fábio trouxe como tese de criação, né, que eu não usava esse termo, mas que é uma obra que também se dedica aos acordos da universidade. Depois vocês digam se funcionou ou não sei. Eu estou ouvindo a Zélia falar, eu até ampliando um pouco o que você tinha perguntado, né, essa relação da pesquisa com a produção. Você falou da coisa da arte como hobby, né, é algo realmente o tempo inteiro, né, família, né, alguns amigos também. E é curioso porque mesmo dentro da universidade,
eu lembro uma das questões que logo no início, quando eu fiz artes visuais na UNESP, né, aqui em São Paulo, e havia aquela questão, mas por que você é artista e é também estudante de artes? Porque o artista não precisa estar na universidade. Há esse questionamento, que pareça, né? E há também o questionamento de você ser pesquisador. Eu lembro muito bem, teve um professor meu que falava, mas para que você vai fazer mestrado se você não vai dar aula? Que é um absurdo, né? Porque assim, a pesquisa, ela te dá novas camadas para você poder trabalhar, né? Ela te força a ter uma relação com o seu trabalho, né? Com o seu trabalho artístico, que é bem diferente, né? Você, enfim, você tem que criar diálogo, você se força a pensar dentro de um outro, digamos assim, ecossistema, né? E isso é muito, muito legal. Agora, a pergunta do Felipe, eu, de certa forma, já respondi, porque assim, eu vejo que na minha área, eu estou ali entre a arte e tecnologia, a poesia e a tecnologia. Se não for dentro da universidade, ela não acontece, né? Porque você não tem diálogo fora da universidade para poder discutir esse tipo de coisa. Eu acho que a questão que mais é relevante é a questão da legitimidade. De que forma você vai legitimar? Porque, de certa forma, qualquer produto artístico ele precisa ter um diálogo para ser legitimado, né? Seja pelo mercado, como é o que costuma acontecer, né? Seja pelo público, né? A gente for pensar em alguns nomes que são reconhecidos, né? Enfim, pelas pessoas e tal. E a universidade é fundamental nesse sentido, né? Para essas experimentações, acho que a questão das práticas híbridas de maneira geral. Porque nem existe, por exemplo, eu venho da dança, né? Eu não consigo pôr trabalho de dança em artes visuais, nem trabalho de artes visuais na dança. Tipo, não consigo. Em 2024, real. Então, assim, na universidade foi possível fazer uma escrita porosa, incluindo questões da dança, questões da poesia e das artes visuais, entendeu? Assim, só foi aqui. Não sei, mas fiquei muito curiosa para saber como vocês estão trabalhando. Foi quase uma brincadeira, eu vou explicar um pouco. Aqui estão dois orientandos meus, que é o Vitor e o Felipe, né? Que estão trabalhando no mesmo autor, né? Que é o Gonçalo Tavares, né? E que é um autor que partiu, né, como uma inspiração, talvez, para a própria escrita, observando um grupo de dança contemporânea, né? Então, o primeiro livro de poesia dele é o livro da dança. E a poesia dança. E aí a própria crítica em torno da obra dele foi evoluindo em torno desse pensamento dançarino que ele mesmo assume para si, né? O pensamento ensaístico é um pensamento que dança, né? E essa movimentação do ensaio, então o Felipe, por exemplo, trabalha muito no ensaio como uma forma que está em constante movimentação e inacabamento, né? E o Vitor trabalha com arquivo dançarino, né? Que é também interessante, que essa noção de arquivo que a gente tem dentro da universidade parece uma coisa que é sólida, que é estática, e muito pelo contrário, né? Então, isso leva para mim conversas, né? Mas eu achei muito interessante a mesa. Parabéns, eu achei que as 3 falas foram muito boas e a conversa, então, muito bacana. Tem uma companheira minha de profissão, eu até cito ela aqui nesse poema, ela fez o mestrado aqui, nas letras, chama Isabel Ramos Monteiro, e ela leu bastante o Gonçalo, né? Tavares. E ela pega um poema do João Cabral, que fala sobre a bailadora andaluza, vai desconstruindo, chega no último capítulo, ela faz um capítulo dançante. Eu trouxe aqui os livros da editora, que você falou que era para trazer, eu trouxe, da editora, meu selinho, assim, experimental. Tem um livro da Bel de poemas,
aí vocês vão poder ver, mas se também quiserem procurar a dissertação dela aqui, eu esqueci o nome agora da dissertação, mas pelo nome dela dá pra achar, né? Isabel Ramos Monteiro. Ao fim da dança. Ao fim da dança, chama. Bom, quero agradecer, gente. O papo foi ótimo. Certamente daria para seguir muito, mas a outra mesa está marcada para as 4h30. Então a gente para, toma um cafezinho, depois já retoma. Agradecer.